Eu acho uma oportunidade incrível que a Associação Brasileira de Educação tenha me gravado para a posteridade. Eu espero que minhas netas, eu tenho 3 netas, 2 filhas, que as minhas netas um dia, pesquisando a avó, vejam o vídeo. Eu nasci em plena guerra, em 1942, acabei de fazer 80 anos, esse início de maio. E a minha infância, embora em período de guerra, eu nasci em Niterói, eu morava numa casa e eu tinha um grupo de amigos de rua. Então, apesar da guerra, eu particularmente, como criança, né? Então, criança e jovenzinha, não senti os efeitos, porque o único meio de comunicação que se tinha era o rádio. Nós não tínhamos televisão, eu sou pré-televisão, só tínhamos o rádio. E o meu pai, ele era militar da Marinha, e ele patrulhava as costas brasileiras com um contra-torpedeiro, e ele não deixava a minha mãe ouvir as notícias do rádio. Então, assim, esse período de guerra, que depois eles contam que foram períodos muito difíceis, inclusive difíceis com racionamento, né? E com risco de vida para o meu pai, para mim foi uma infância feliz. Eu tinha um grupo de amigos, eu morava em Niterói, né? Eu nasci lá. Nós brincávamos na rua, né? E eu tenho assim, algumas histórias interessantes. Eu fui uma criança que tinha uma memória muito boa, muito boa, muito boa. E, assim, era considerada uma memória bem além do que se esperava. E naquela época, a gente, para fazer uma primeira comunhão, a gente frequentava um catecismo na escola, na igreja, né? E eu tenho uma irmã mais velha que eu, 2 anos. Eu tinha 4 anos e um pouquinho. Então, a minha mãe levava nós duas para minha irmã ser catequizada. E eu do lado ouvindo. Eu do lado lá ouvindo os ensinamentos, o que se ensina na catequese. Bom, chega a hora do exame, aí o padre vem examinar. A minha irmã, eu tinha 4 anos e um pouquinho. A minha irmã não dava resposta e eu do lado de cá dava. Ela não dava todas as respostas, eu dava. Lá pelas tantas o padre disse assim, mas essa criança pode fazer uma primeira comunhão. Ela conhece toda a catequese. Então vocês imaginam que toquinho de gente que eu era, 4 anos e um pouquinho, fazendo a primeira comunhão. Então vocês terem uma ideia do que era a minha memória, porque com aquela idade eu guardava tudo que a catequista ensinava a minha irmã. Não que a minha irmã também não soubesse, mas às vezes eu me antecipava, queria falar, claro, exibida, sempre fui, muito exibida. Então queria exibir que eu sabia tudo. Acho que essa é uma lembrança boa da minha infância, que é assim, uma infância feliz, pai e mãe, embora meu pai se arriscasse na vida na época da guerra, eu não participei disso, quer dizer, eu nasci em 42, a guerra acabou logo em 46, mas a minha mãe conta das angústias que ela passava com os filhos pequenos. Nós somos 4 irmãos, né? Eu sou a segunda, depois vem um rapaz e mais uma moça, né? Então, a minha irmã caçula nasceu no final da guerra. Então, assim, eu tenho a impressão que naquele momento, a inconsciência da infância, né? Eu brincava na rua com os meus amigos, eu era uma pessoa muito sociável com os colegas, né? Brincávamos bem. E aí eu entrei na escola, agora vocês imaginam, eu já sabia ler. Eu tinha 4 anos, quando eu entrei com 6 anos, eu estava plenamente alfabetizada. Claro, porque a minha irmã tinha os livros e eu era sempre muito curiosa e ela me ensinava. Então eu tive assim, uma trajetória escolar em que tinha que fazer uma admissão, isso só podia ser com 11 anos, e eu com 10 anos já tinha terminado esse primário todo, tive que esperar para poder fazer o exame de admissão. Estudei em escola pública, estudava nessa região de Niterói, que é um local chamado Barretos, e tinha uma escola pública muito grande, muito bonita. Eu estudei em escola pública e fui uma aluna daquela assim, né, de medalhinha no peito, porque eu tinha uma memória muito boa, eu era estudiosa, uma família bem estruturada,
4 irmãos, mãe, pai, então não tem por que não ter sucesso na escola, não é? A gente não tinha maiores desafios. Mas nós éramos de uma família de classe média. Meu pai era militar, vivia com soldo militar, minha mãe, como boa mãe de família, na ocasião não trabalhava, criava os 4 filhos, e cada filho seguiu uma trajetória e um rumo de sucesso. Os 4 filhos, né? Então isso é uma coisa interessante. Eles deram isso para a gente, né? Assim, segurança para que a gente pudesse continuar. Fiz o exame de admissão, fiz o ginásio, né? Isso tudo ainda morando em Niterói. Terminei e fui fazer o curso normal, fui ser normalista. E agora tem uma coisa interessante, quando eu terminei o curso normal, então eu já tinha 17 anos, não tinha 18, eu passei num concurso público para ser professora primária, mas eu não tinha título de eleitor, e naquela época era obrigatório. Então eu não podia tomar posse, e não podia fazer jus ao cargo que eu havia conquistado, porque não tinha título de eleitor. Então, era um concurso público, um emprego público, o título de eleitor era obrigatório, né? Então, eu tive uma permissão de um juiz, que nunca vou esquecer, ele se chamava Hélio Albernaz, que permitiu que eu tomasse posse aos 17 anos no emprego público sem ter o título de eleitor. Tirei depois o título de eleitor. Bom, nesse emprego público que eu tinha, eu lecionava nas escolas públicas primárias e ganhei assim, num primeiro momento, novinha, né? Os professores me deram logo uma turma de alfabetização que tinha muitos repetentes. E eu acreditava que eu tinha aprendido aqueles métodos que tudo ia dar certo, né? Ninguém me ensinava que criança reprovada, mãozinha dura, mãozinha, né, calejada, não aprendi. Eu dava aula num lugar chamado Raiz da Serra, a subida da Serra de Petrópolis. Então, eu achei que eu tinha que ter alguma alternativa para ensinar os meus alunos a ler. E fui eu mesma criando as condições, né, de ensinar. Trabalhei com umas coisas que os colegas achavam estranho. Eu trabalhava um pouco a prontidão, ensinava a bater palma, bater o pé, tentar trabalhar com coisa que a gente fala da lateralidade. Se a criança não domina a lateralidade, ela não tem condição de entender o B e o C, né? Porque são as posições no espaço que definem as letras, né? E eu tive logo o primeiro sucesso, porque eu consegui alfabetizar aquelas crianças. Daí eu fiquei sempre com as turmas jovenzinha, 17, 18, 19 anos, com as turmas difíceis de alfabetização. Então, se eu disser a você assim, qual era a coisa que eu mais gostava na minha vida, era alfabetizar. Alfabetizei minhas filhas e alfabetizei a garotada em volta da minha família, porque eu gostava realmente muito de alfabetizar. Acho que, de fato, sou uma especialista nisso. Fui. Agora não sou mais. Fui. Bom, então nós já estamos aqui num período que eu era professora e eu então decidi ir para a universidade, fiz vestibular e fui fazer, logicamente, o que seria natural na minha trajetória. Fazer o curso de pedagogia, eu fiz a PUC do Rio de Janeiro, eu fui, né, fazer o curso de pedagogia lá e eu tinha uma situação assim, eu não era rica, nossa família era uma de classe média, talvez baixa, e eu trabalhava para pagar os meus estudos. Então, eu era a única, talvez uma das únicas da minha turma, que não desfrutava de uma condição que me permitisse várias atividades fora do horário do estudo, porque eu tinha que trabalhar. Nessa altura, eu já estava trabalhando mais perto, mas eu lecionava, eu trabalhava em escola pública, na rede pública do estado do Rio de Janeiro. Bom, nesse período, então, lá onde eu trabalhava, era um lugar chamado em Duque de Caxias, um colégio público chamado Instituto de Educação Roberto Silveira. Ele fazia formação de pessoas para serem normalistas. Então, eu dava aula no curso normal. Naquela época, a minha especialidade era a didática, né? Eu trabalhava com a didática do ensino fundamental, e
trabalhei o período todo da universidade nessa atividade. Então, eu me formei em 64, aos 18 anos, tinha sido professora primária, agora era uma pedagoga, já tinha passado para esse Instituto de Educação, então já não lecionava mais no primário, lecionava no ensino médio, que era o curso de formação de professor para o ensino médio. Conheci o meu marido em 69, casei. Em 71 tive a minha primeira filha, em 74 tive a minha segunda filha. São 2 filhas e mãe de 3 netas, né? Então eu tenho 3 netas. A neta mais velha vai fazer 13 anos, chama-se Beatriz. Logo a seguir vem a Letícia, que está perto dos 13, e a nossa caçulinha, chamada Luísa. Então a minha família, assim, tem um império das mulheres. 2 filhas, 3 netas, todas maravilhosas. Bom, então assim, acho que essa parte familiar foi uma parte que sempre colaborou para que eu pudesse, talvez, ter tranquilidade, felicidade para desenvolver a minha carreira. Quando a gente é professora de uma rede, como era o meu caso, eu trabalhava meio expediente, né? Porque eu trabalhava com o curso normal e dava aula, né? Não tinha essa necessidade de horário integral, que só passou a existir mais tarde e eu chego lá. Então, minha interação com elas era essa. Eu era a mãe que levava no balé, que buscava do balé, né? Que via os deveres escolares, que acompanhava a escola, e elas eram alunas ótimas. Quer dizer, a gente nunca teve problema escolar, né, com as 2 meninas. Em 70, eu decidi fazer um mestrado em educação na PUC. Essa área de educação era, na PUC, que eu escolhi, era uma área de tecnologia educacional. Então, eu quero que vocês imaginem que não existia um computador brasileiro. Você não tinha celular, não tinha computador grande, médio, nem tablet. Então, veja, é realmente uma época pré-histórica, né? E eu fui fazer a tecnologia educacional e eu fiquei uma especialista em desenhar modelos de aprendizagem de autoinstrução. Quer dizer, que o aluno podia aprender interagindo, aprender sozinho, vamos dizer assim. E eu era uma especialista, na época, já em elaboração de itens, o que te remete à minha posição atual na Fundação Sejana Rio, que é uma grande instituição de vestibular, começou fazendo provas para avaliar alunos para ingresso na universidade. Isso já mais recentemente, né? Sei lá, 50 anos atrás, não tão recentemente. Bom, mas voltemos lá a essa minha especialidade. Então, eu estava na PUC, no primeiro ano do meu mestrado em educação, na área de tecnologia educacional, e aí eu conheci uma pessoa que marcou a minha vida e mudou a minha trajetória profissional. Era uma época bem de desenvolvimentista. E esse era um Centro Nacional de Recursos Humanos, que fazia grandes projetos nacionais. E eu participei de um deles, vou explicar como. Eu era estudante da PUC e me candidatei a uma bolsa de pesquisa nesse Centro Nacional de Recursos Humanos, ligado ao IPEA, né? Ao Instituto de Planejamento Social Aplicado. E ganhei a bolsa, claro. Não seria difícil ganhar a bolsa. E fui trabalhar. Aí, sim, eu certamente mudei a minha cabeça. De uma atuação pequena, micro, em escola, com aluno, eu passei a ver um panorama nacional. Você imagina eu estar dentro de uma instituição de pesquisa que criava os Planos Nacionais de Educação, PND, os Planos Nacionais de Desenvolvimento, e entre eles o PNE, que era o Plano Nacional de Educação. E, por incrível que pareça, nós tínhamos acesso e importamos uma equipe
que veio, né, do mundo do Banco Mundial, certamente, de dois grandes pesquisadores na área de educação. Um chamava-se Monsieur Rossignol e outro Charles de Hill. Duas figuras interessantíssimas que nos ensinou a planejar metas educacionais de médio prazo e de longo prazo. Então, eu aprendi muito. E eu mudei muito ali a minha visão, que era uma visão de uma professorinha primária, micro, embora eu já estivesse no mestrado, estudando já a tecnologia educacional, as teorias comportamentalistas de estímulo e resposta. Mas a entrada no IPEA, então no Centro Nacional de Recursos Humanos, mudou radicalmente a minha vida. Mudou radicalmente a minha vida. De um lado, o casamento das minhas filhas mudaram a minha condição, né, de ser sozinha, mas a minha ida para o Centro Nacional de Recursos Humanos do IPEA mudou totalmente a minha trajetória profissional. Mudou totalmente. Então, veja só, naquela época, isso já era 71, 72, eu já tinha concluído as minhas disciplinas do mestrado, eu defendi a tese em 73, a dissertação. Eu tinha, então, portanto, 30 anos, né? 29, 30 anos, né? Quando eu comecei o mestrado. 28 eu tinha. Então, com essa entrada no Centro Nacional de Recursos Humanos, houve uma chamada pública para grupos que quisessem aplicar a tecnologia educacional na educação superior. Então, não mais na educação primária, nem educação média, mas na educação superior. E essa chamada foi para grupos de pesquisa e para as universidades. Então, a hora que eu começo a mudar radicalmente a minha tônica. Então, caiu nas minhas mãos, como eu era uma estagiária, um projeto de pesquisa e de desenvolvimento para aplicar a tecnologia educacional nos cursos de medicina na área de ciências e na área de ciências da saúde, com os outros cursos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão. Então, essa pessoa, que era a cabeça do projeto, chama-se Luiz Carlos Lobo, uma pessoa com quem eu aprendi muito, um médico, que foi o diretor da Universidade de Brasília, na Faculdade de Medicina, que foi uma faculdade que introduziu um currículo novo na área da saúde, na área da medicina em particular. Então, eu era uma bolsista de pesquisa da PUC, terminando o meu mestrado. Quando eu terminei, ele me convidou para trabalhar com ele na Ilha do Fundão. Então, essa foi a experiência, assim, talvez mais desafiadora que eu tenha tido na minha vida, exceto aquela de ensinar as criancinhas a ler, quando eu tinha 17 anos e mal, né, cabia em mim, consegui ensinar a ler as crianças, sobretudo as criancinhas mais velhas e repetentes. Então, nesse Centro de Ciências da Saúde, ele criou um núcleo de tecnologia educacional para a saúde, chama-se NUTES. Qual era a proposta? A proposta era fazer um ensino inovador. Então, vocês sabem que com a reforma universitária, nós tínhamos um ciclo básico e depois um ciclo profissional. Na área da medicina, esse ciclo básico durava 2 anos e nele eram ensinadas as disciplinas básicas, anatomia, fisiologia, histologia, né? Depois é que se passava para o ciclo profissional. Os alunos eram ex-vestibulandos, né? E tinham ingressado nesse Centro de Ciências da Saúde. A proposta era completamente nova. Nós criávamos umas coisas chamadas blocos de ensino. Então, em vez do aluno aprender histologia, fisiologia, tudo separado, nós trabalhávamos com um órgão. Então, vamos lá, sistema digestivo, sistema nervoso. E, em torno de casos clínicos, nós ensinávamos todas as áreas básicas. Nós, que eu digo, eu não, os professores. Mas eu era orientadora disso. Eu sabia tecnologia educacional. E vocês acreditem que aí, pela primeira vez, eu fiz um vídeo educativo e trabalhávamos com o computador na educação.
Gente, eu estou falando de 74, 75. Nós não tínhamos o computador brasileiro. Naquela ocasião, trabalhávamos com um computador da Digital PDP-15, ligado a alguns terminais. Então, a situação era a seguinte: o aluno recebia uma orientação do que ele deveria estudar, ele tinha a iniciativa de buscar na biblioteca os meios para aprender, ele tinha um professor orientador, ele tirava as dúvidas com o professor orientador, e quando ele achava que ele estava apto a passar para um outro bloco dentro daquele sistema, o sistema tinha de 7 a 8 blocos, durava assim, de 7 a 8 semanas, vamos dizer assim. Ele se apresentava num terminal de computador na biblioteca e se testava. Fazia o que a gente chama de hoje, modernamente, um sistema de avaliação formativa, que dizia para ele, com feedbacks, o que ele sabia e o que ele não sabia. Quem montou esse banco de questões, os professores, com a minha orientação. Então, era assim um projeto absolutamente inovador. Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde existe até hoje. O professor Luiz Carlos Lobo, que era na época de endócrino, existe até hoje. Meu amigo, tem 88 anos muito bem vividos e muito lúcido. Então, era um projeto que todo mundo vinha ver. Então, muitos professores, muitos médicos vieram a se capacitar conosco. Eu passei a ser uma pessoa que dava aula para eles, né, dentro dessa tecnologia, né? Então, olha que coisa interessante. Independente dessa área na universidade, a Organização Pan-Americana da Saúde resolveu criar, associado a nós, um Centro Latino-Americano de Tecnologia Educacional. Então, a partir daí, quando eu digo que a minha vida mudou, porque eu, de uma menina criada lá na Venda da Cruz, né, assim, lembrando do meu amigo Gerson, lá era Niterói, passei a viajar para toda a América Latina para trabalhar com os professores universitários. A minha trajetória foi sempre de capacitação de professores universitários, numa tecnologia dessa. Então, você pode imaginar, assim, sei lá, há mais de 40 anos, o aluno tinha acesso a um terminal de computador, se autotestava. Hoje, né, quer dizer, eu vejo as minhas netas, né, a caçula, que tem 9 anos, absolutamente capaz de pegar todos os programas que ela quer para aprender, ou os jogos que ela quer jogar. Pensa nisso quando você não tinha esse acesso, porque você nem tinha computador brasileiro. Já tinha criado a empresa Cobra, mas ainda não havia um computador brasileiro disponível. Nós trabalhamos com esse computador. Foi uma experiência fascinante, Eu aprendi muito, sobretudo aprendi muito viajando para a América Latina e também para os Estados Unidos, diversas vezes. A sede da OPS é em Washington, diversas vezes participei de reuniões internacionais. Bom, aí a minha vida mudou financeiramente, porque eu já ganhava bastante bem, né, na universidade, comparado com professor de nível médio e primário, né? Sou universitário, ganhava bem. Eu era uma professora universitária. E com essas viagens, bom, eu aprendi, obviamente, o inglês, que eu já dominava, mas aprendi o espanhol. Eu dava as aulas em espanhol. Então, eu tive, assim... Eu viajei para muitos países da América Latina, eu conheci muitas realidades, né? Inclusive, eu estive 3, 4 vezes em Cuba, o que era complicado, porque o Brasil não mantinha relações diplomáticas, então a gente tinha que ter um visto volante tirado em algum país que aceitasse. Então, ou era o México, geralmente a gente ia até o México para atravessar, para ir até uma ilha do Caribe. Cuba foi uma experiência que, na época, para mim, me impressionou muito. Eu tinha muita preocupação já com a pobreza, né? Então, com a pobreza, com a mendicância, e me impressionou muito ver a sociedade cubana naquela ocasião, né? Naquela ocasião. Estou falando coisa de 40 anos, não voltei, nos últimos 20 anos não voltei. Mas, na época, me chamava a atenção que
Cuba era uma grande classe média. Não havia pobre, mas também não havia ricos. Era uma grande classe média. E eu trabalhei muito bem com os professores cubanos. E foram experiências, eu tive 4 vezes, 4 ou 5, trabalhando com os professores cubanos. Então, essa é uma parte da minha história que me marcou profundamente, porque ela marcou um salto, né, de uma professorinha primária, nascida lá em Niterói, de repente está indo trabalhar em Washington, né, DC, né, então na Organização Pan-Americana da Saúde, ou lidando com outros países e outras culturas, né, me enriqueceu muito, eu aprendi muito, assim. Acho que mais do que ensinei, eu aprendi. O nosso diretor, Luiz Carlos Lobo, depois de um certo período, deixou a direção do NUT, eu ganhei as eleições e fui ser a diretora do NUT. Fui diretora durante 7 anos, então eu tinha bastante capacidade de gerir, eu era uma pessoa proativa na gestão. E fiquei nesse período trabalhando como diretora, mas sempre viajando, né? E essa é uma coisa interessante, porque eu deixava as minhas filhas com meu marido, essas viagens duravam às vezes 15 dias, não era tão simples viajar, tinha tantos voos assim, sobretudo para Guayaquil, então, por exemplo, eu tive várias vezes em Quito. Quito é uma cidade assim maravilhosa, mas ela é de uma altitude, sei lá, quase 4.000 metros, 3.000 e poucos metros. Então, uma cidade que você chegava e você tinha que se adaptar antes de enfrentar uma turma para dar aula, porque você ficava meio tonta, era bem difícil a altitude para nós, que somos do nível do mar, exige uma adaptação, né? Então, a gente sempre chegava uns 2 dias antes para poder estar inteira na frente dos alunos, né? No caso, esses alunos eram alunos médicos, ou enfermeiros, ou odontólogos. Geralmente, a minha maior ênfase era nos cursos de medicina. Então, eu viajei para muitos países da América Latina, conheço quase todos, do Caribe também, graças a essa atividade, né, do NUTES-CLATES, Centro Latino-Americano de Tecnologia para a Saúde. O CLATES não está mais no Brasil, mas o NUTES existe até hoje, né? Então, é um órgão que continua assessorando essa área da saúde com o computador, mas aí já então com coisas mais modernas. Eu trabalhava com terminal cego, né, ligado a um PDP-15. Antes de 94, aconteceu o seguinte, eu me candidatei a ser a decana do Centro de Ciências da Saúde. Eram 7 hospitais universitários, era o maior centro da universidade, e eu tinha uma característica, eu era mulher e não médica. Então, isso eu quero pontuar. Um lugar predominantemente masculino, né? Na época, eu era uma mulher e não médica. E ganhei a eleição direta, com alunos, professores e funcionários votando. Uma eleição direta. Paritária, porque era a época grande das eleições para reitor, não mais a escolha pelo ministro, uma eleição direta. Claro, o ministro ratificava, mas havia uma consulta à comunidade. E eu, durante 4 anos, dirigi esse centro de ciências da saúde, fui decana do centro. Primeira mulher, vocês vão lá, vão ver meus retratos na parede. Primeira mulher a ser... Isso eu falo com muito orgulho. Veja, não, com um pouco de vaidade também, porque eu era lá da Venda da Cruz. Eu vim de lá, né, assim, de uma família média, de classe média, percorri todos os caminhos, né, estudando, de professora primária, professora secundária, professora universitária, até chegar, né, a ser, no caso específico, decana do Centro de Ciências da Saúde. Aí, em 94, eu tinha, assim, uma seguinte situação. Estava terminando o meu mandato de decana e eu achava que ia ser difícil voltar para o NUTES. Sabe assim, Aí eu ponderei um pouco, assim, será que eu me aposento? Já tinha idade.
nessas alturas já tinha 52 anos por aí, né? Se você considerar que eu comecei aos 17, eu já tinha 30 e tantos anos de serviço público, né? Porque a universidade que eu estava também era pública. Eu fiz um concurso para entrar na universidade, também era pública, né? E aí eu fiquei pensando o que eu ia fazer. Agora você vê como é que são as coisas, né? Estou indo a Brasília, porque a gente frequentemente, no meu caso, além do centro latino-americano que eu viajava para o exterior, também viajava no Brasil, né? Congressos, o que mais? Né? Escrevi um monte de trabalhos, tem uma publicação grande, você pegar, olhar, me olhar, você vai ver lá uma quantidade de publicações, natural. Vida acadêmica é isso mesmo, né? Numa dessas viagens, eu encontro no avião uma pessoa que marcou a minha vida. Então, agora eu falei do Luiz Carlos Lobo, vou falar de uma outra, Sérgio Costa Ribeiro. Quando eu estava na universidade ainda, no NUTES, existiam as comissões das universidades que assessoravam as comissões de vestibular, ou seja, que estudavam, que trabalhavam com a questão de como deveria ser a prova, as questões, embora as bancas fossem sigilosas. Mas as comissões, elas davam uma certa credibilidade ao que o SESGRAN Rio, que já existia, fazia. Naquela ocasião, eu conheci o Sérgio Costa Ribeiro, que ele era o assessor técnico da presidência dessas comissões. E a minha especialidade lá era olhar as questões de prova e não deixar passar nenhum gatinho, nenhuma pegadinha. Então, era fazer, você vê, a gente não tinha questões anuladas, a gente olhava bastante. A SESGRAN Rio é uma associação de 10, 12 universidades, é uma entidade, né, privada, mas de interesse público, criada pelas universidades, né, sem fins lucrativos. E eu trabalhava fazendo provas, quer dizer, orientando o pessoal das provas. Eu era uma especialista em fazer questões, itens de teste, né? Eu sabia fazer isso direitinho. E eu gostava de fazer, gostava muito de fazer. E eu conheci o Sérgio Costa Ribeiro nessa ocasião. Mas depois fiquei mais na universidade. E nesse voo, também conheci nessa ocasião, acho que o maior estatístico educacional que o Brasil tem, que é o Rubem Klein. Rubem Klein, que trabalha comigo até hoje, né? E que começamos juntos esse SAEB, que depois eu explico, de 95. Aí eu encontrei o Sérgio, e ele disse: "Ô Nilma, existe uma teoria nova de avaliação chamada teoria da resposta ao item. O Brasil não domina essa tecnologia. E eu estou conseguindo uma verba da Fundação Ford para poder importar, trazer e estudar essa tecnologia. Graças a essa tecnologia, da teoria da resposta ao item, que nós temos as avaliações hoje em larga escala. Essas avaliações do SAEB, em que, uma vez que você pode acompanhar o desempenho dos alunos, mesmo de uma coorte ou de um grupo de estudantes ao longo do tempo, mesmo que eles não tenham feito as mesmas provas e não tenham, não sejam os mesmos alunos. Acreditar nessa teoria é igualzinho acreditar na Santíssima Trindade. A gente acredita ou não acredita, né? Então, vocês vejam que interessante. Eu e o Rubem Klein, e o Sérgio Costa Ribeiro, que estava vivo na época, logo depois ele teve um câncer, ele morreu, ele não viu os frutos do nosso trabalho, mas tem uma parte muito interessante. Nós criamos um banco de questões e fomos aplicar um banco de questões, e a estatística que dá suporte a essas questões foi desenvolvida aqui no Brasil por Rubem Klein. Por uma razão, existe um pacote estatístico, que é o Bailog MG, mas que na época é um pacote estatístico que rodava, né, essas estatísticas. Na verdade, a teoria da resposta ao item, esses modelos matemáticos e estatísticos, né, que dão aquela prova. Então, vamos só retomar um pouquinho. Quando você trabalha com uma teoria clássica dos testes,
a prova depende exclusivamente do aluno que faz e da dificuldade da questão. Ela não pode ser reaplicada e você obter a mesma escala, porque as escalas são diferentes. Então, olha só, a teoria da resposta ao item se propõe a criar uma escala invariante, exceto pela escolha da origem e do intervalo da medida. Esse é o conceito da teoria. Essa que eu digo que parece uma santíssima trindade, porque ou você acredita ou não acredita. Então, eu e o Ruben Klein começamos a estudar. Aí eu já estava com uma licença-prêmio da universidade. Depois de tantos anos, eu tinha direito a 1 ano para estudar. E fui me dedicar a estudar aqui no Brasil a teoria da resposta ao item, junto com o Ruben Klein e o Sérgio Costa Ribeiro. 94, eleição de Fernando Henrique Cardoso. Paulo Renato, sabendo que a gente estava estudando isso, e ele conhecia o Sérgio, porque o Sérgio era um físico importante, depois ele se dedicou muito à educação, e ele ganhou um prêmio do Educador do Ano antes de morrer, o Sérgio, que já estava à morte com o câncer que ele tinha. Paulo Renato foi dar, e ele disse para Paulo Renato assim: se vocês ganharem, promete aplicar a teoria, promete ajudar a Nilma e o Ruben a aplicar a teoria da resposta ao item no Brasil? Imagina. Fernando Henrique ganhou, Paulo Renato foi o ministro e cumpriu a promessa. E nos deixou, eu e o Ruben Klein, depois um grupo também da Carlos Chagas, fazer o primeiro SAEB de 95. Já havia versões do SAEB de 91, de 93. SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, né, do Brasil. Esse que acompanha a evolução do desempenho dos alunos brasileiros, que você me diz, sabem muito, sabem pouco, estão bem, estão mal, né? Bom, não sabem nada, né? Então vamos lá. A educação está muito ruim, bom, ou não. Então Paulo Renato chamou, o Sérgio já havia falecido, eu e o Ruben Klein, com um banco de itens que nós tínhamos pré-testado aqui no Rio de Janeiro, com a teoria que a gente estava desenvolvendo, tivemos a coragem de fazer o primeiro SAEB em 1995. Primeira vez que o Brasil obtém uma medida invariante da aprendizagem dos garotos brasileiros, de modo que, a partir de 97, você hoje tem a mesma escala, você tem a mesma métrica. É como se você tivesse a mesma fita métrica em que você pode medir se as crianças aprendem mais, aprendem menos, a evolução. Como é que está a educação brasileira? Então, veja, olha a virada, né? Foi, assim, uma grande virada para mim, né? Eu estou nisso até hoje. Então, na Fundação Sesgran Rio, começamos em 94, ainda num caráter experimental. Em 95, fizemos o primeiro SAEB e nunca mais deixamos de fazer, a cada 2 anos. Essa eu acho, assim, que é um ganho na educação brasileira, grande. O Brasil domina a tecnologia educacional disso que não dominava, né? Passou a dominar graças, né? Primeiro, ao empenho de dois grupos brasileiros, nós e a Carlos Chagas, que importamos a maneira de fazer. Nós desenvolvemos tudo, do nada. Eu com um banco de itens, né? Que sabia fazer, já para avaliar a educação em algumas etapas. O que a gente via? Não tinha um currículo único. Por que hoje se avalia o 5º, o 9º ano e a 3ª série do ensino médio? Porque são finais de ciclo. Como nós não tínhamos um currículo único, como que eu ia saber o que era ensinado no 3º ano do ensino fundamental, no 4º ano? Então, no final de ciclo, você, de uma certa maneira, consegue pensar que competência e habilidades um aluno, aos 11 anos ou aos 10, 11 anos, domina, aos 14, 15 e aos 17, 18, ao terminar a sua escolaridade compulsória, né? Quer dizer, escolaridade obrigatória até o ensino médio. Uma das características da teoria da resposta ao item, a obter a escala, é interpretar essa escala do que os alunos sabem, demonstram fazer em certos pontos da escala, né? Você imagina assim, pega uma fita métrica, mediu 1,5 m, pô, é baixo, né? Mediu 1,70 m, pô, já cresceu, tá alto. Pô, 1,90 m, pô, é um jogador de vôlei. Então, veja, essa interpretação que eu estou dando para você numa linguagem corriqueira,
a gente faz também, porque como a gente tem um conjunto de itens colocados numa escala, e eu escolho pontos para interpretar essa escala, eu digo o que os alunos sabem e demonstram saber quando acertam os itens de teste aplicados naqueles pontos da escala. Quero dizer a vocês que a teoria da resposta ao item não trabalha só com múltipla escolha, ela também trabalha com questões produzidas pelo aluno, tá? Por causa dos itens chamados polítopos, né? Que não tem uma resposta só. Tem uma resposta certa, uma meia resposta, uma resposta errada. Ao passo que na múltipla escolha só tem uma opção, uma única resposta certa. Bom, e o item é produzido pelo aluno, né? Quer dizer, o aluno produz, né? Existe, assim, uma diferença na área de avaliação. As questões de múltipla escolha são aquelas em que o aluno reconhece a resposta certa. As questões não de múltipla escolha, as questões ou de resposta construída, porque elas não são abertas no conceito, resposta construída pelo aluno, ele produz a resposta a partir da pergunta que eu faço. Não há escolha, ele produz a resposta. Uma é mais difícil que a outra? Não, depende. Depende da situação em que o aluno está colocado nesse exame, né, nessa prova. Então, não paramos mais, porque a teoria da resposta ao item pegou. As secretarias de educação, então o SAEB, na época, era amostral. O interesse era saber como anda a educação brasileira. Não havia nenhuma intenção na época, né? Estou falando gestão Fernando Henrique, Paulo Renato, né? Até que o SAEB passa a ser universal, já na gestão Lula, com o o ministro da Educação era Fernando Haddad, exatamente, Fernando Haddad. Então, ele torna o SAEB obrigatório, quer dizer, torna o SAEB um exame, uma avaliação, vou chamar melhor assim, que as secretarias participavam. Independente disso, as secretarias de educação também criaram seus sistemas próprios de avaliação. Então, houve uma onda muito grande de avaliação no país, de muitos resultados. Vocês me perguntariam, muito impacto na qualidade? Menos do que a gente esperava. Apesar das interpretações, do que os alunos sabem, do que não sabem, da quantidade de seminários, mas também, nessa época, ao longo dessa trajetória, a educação brasileira incorporou todas as classes sociais. Então, hoje você tem uma matrícula universal. Todos os alunos podem frequentam uma escola pública ou não, né? Então, você tem uma extensão de cobertura, né, muito grande. Então, aqueles resultados que eu obtinha há quase 30 anos atrás pertenciam a um grupo social que não necessariamente hoje é o mesmo, né? Hoje você tem crianças de todas as classes sociais, da maioria, né? Das classes sociais. Quando eu digo de todas, porque existe aí um fator pobreza, que tem crianças que, apesar de terem acesso à escola, não conseguem frequentar pela distância. Aliás, eu quero voltar no tempo. Falei pela distância. O Brasil é bem servido de escolas. O Brasil tem, em tese, escola para todas as crianças. Entretanto, nós temos populações ribeirinhas, populações que, para ter acesso à escola, precisam viajar de barco. A gente tem essa situação. Então, uma das coisas, das tecnologias que eu aprendi, que eu pude viver, eu não aprendi, eu pude viver lá naqueles idos de 70 e poucos, com as missões estrangeiras, é porque o Monsieur Rossignol, ele era um especialista em definir, porque ele tinha projetos em países da África, onde colocar a escola, considerando a demografia da região. O projeto se chama Carta Escolar, carta de mapa. Olha que coisa interessante. Então, o Brasil teve na mão um instrumento de planejamento de onde construir escola em função dos seus grupos populacionais mais densos, mais alunos. Claro que as regiões muito remotas, territórios que são desafiadores, né?
todo o Pará, todo o Amazonas, são territórios desafiadores, porque o território é muito grande, a população é muito distribuída nele todo, e nem sempre você consegue que a escola seja tão perto da residência para a criança, né? Então, ou para o jovem. Mas nós temos uma cobertura hoje. Toda criança brasileira, ao nascer, tem uma escola para frequentar. Ela pode não ter uma escola de qualidade. E a qualidade, eu acho que é o grande problema da educação brasileira. Não é a quantidade de escola, mas é a qualidade. O projeto de carta escolar ensinou para a gente como escolher o local que deveria ter a escola em função dos dados que se tinha da população. Hoje nós temos o censo escolar. O censo escolar diz onde está a criança, onde está a família, né? O projeto Carta Escolar era um projeto que veio na década de 70 para o Brasil, ensinar os brasileiros, o pessoal de planejamento, aonde construir as escolas, para ter escola para todos. Naquela época, o mapeamento era feito por visitas. Então, quantos anos atrás, gente? 73, quantos anos que o projeto da Carta Escolar existiu no Brasil? Sei lá. Nós não temos nenhum problema tecnológico de dizer aonde as escolas devem existir e aonde devem ser mantidas. Nenhum. Temos como mapear, temos como fazemos recenseamento. O Brasil tem um banco de dados invejável. Na América Latina, talvez seja o país que mais tenha suporte de dados, com o IBGE, com os órgãos, né, estatísticos. Quem é o responsável pela qualidade da escola que é oferecida ao aluno ou pela aprendizagem do aluno é o professor. Não há nenhuma tecnologia que substitua o professor, nenhuma. Ela pode auxiliar, mas ela não dispensa o professor. Então, o professor é o grande agente de mudança da educação brasileira, da educação no mundo. Estou falando da brasileira porque nós estamos tratando de Brasil. Então, nós tínhamos essa escala invariante, que é medida pelo SAEB. Depois, você teve, 3, 4 anos depois, o Enem, outro exame que procura, aí sim, já com a intenção de dar uma vaga na universidade, um exame nacional, que nós também participamos. A gente elaborou, Fundação Sesgran Rio, agora me refiro ao meu emprego atual, né? A Fundação Sesgran Rio. Fizemos o Enem e depois o ENAD, que avalia. Então, assim, a partir da gestão do Paulo Renato, com a Maria Helena Guimarães de Castro, que hoje é presidente do Conselho Nacional de Educação, era, na época, a diretora do INEP, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, que comandava esses exames, o Brasil entrou na era da avaliação com consequência, que mede desempenho, que acompanha o desempenho, de modo que hoje você tem um bom diagnóstico de como está a educação brasileira. Um bom diagnóstico e você tem, claro, a educação não depende só da escola, depende de outros fatores, né? O Brasil tem algumas políticas interessantes, né, de apoio às crianças mais pobres, né? São as políticas de transferência de renda com condicionalidades. Quero deixar isso bem claro, porque o Bolsa Escola, criado por Fernando Henrique, a criança tinha 2 condicionalidades. Ela tinha que estar com o seu cartão de vacinação em dia e ela tinha que estar na escola. E a família recebia uma bolsa para mantê-la lá. Geralmente a bolsa era dada à mãe, né? A mãe é sempre certa. O pai é mais incerto nas famílias brasileiras, né? O pai é mais incerto. Então, o apoio para as crianças se manterem na escola, então as políticas de transferência de renda são políticas fundamentais para apoiar as crianças pobres. A outra, uma merenda escolar compulsória, toda escola tem, para alimentar as crianças que necessitam do alimento, né? Então, assim, essas políticas sociais ligadas à matrícula e à frequência à escola, que eu estou chamando de condicionalidade. De um lado, a manutenção em dia do carnê de vacinação, porque nós temos que erradicar as doenças infantis, né?
E outra, a condicionalidade da criança frequentar a escola, a frequência à escola é uma política acertada que o mundo inteiro valoriza. Então, nós tivemos a Bolsa Escola no governo Fernando Henrique, a Bolsa Família no governo Lula, em toda a trajetória do governo Dilma. E agora nós temos, assim, talvez um retrocesso, porque esse Auxílio Brasil cortou as condicionalidades. Então, a gente tem que pensar em retomar as condicionalidades, quer dizer, porque a porta de saída da pobreza, ela só se dá no país via escola, via escolarização. Via também, claro, aquecimento de mercado de trabalho, outras situações, mas sem escola, sem educação, sem instrução é que não dá. Então, assim, tem que tentar manter as crianças na escola, apoiando as famílias para que elas não retirem as crianças. E uma outra coisa que eu quero dizer a vocês, que às vezes a gente escuta, as famílias não se importam. As famílias, não é verdade. As famílias mantêm com todo sacrifício, isso assim, a minha experiência de mais de 30 anos, as crianças na escola, eles só se evadem depois de muitas reprovações, de muitas repetências. E isso a escola é responsável, porque ela não pode permitir o fracasso. O fracasso não é uma questão individual, o fracasso é uma questão coletiva. A criança não fracassa porque ela quer. Ela fracassa porque tem condições, né, que ali estão desfavorecendo a sua aprendizagem. Ou é a doença, ou é a questão social da família. E daí, então, assim, toda criança que começa, que nasce no Brasil, tem escola. Toda criança tem que concluir a escola. Ela tem que ter apoio para concluir a escola através de projetos de complementação de renda, no caso, né, os projetos que eu já me referi, o Bolsa Família, o Bolsa Escola, para a criança ser mantida na escola. É uma boa avaliação e um bom suporte. A avaliação o Brasil tem. A avaliação competente do SAEB está aí, te dá cada indicação, você sabe quais os locais mais fracos, quais os locais em que precisa ter mais apoio, mais investimento. Eu acho que eu estou nisso desde 95, são muitos anos, né? São 27 anos trabalhando com o SAEB, que eu coordeno, que eu tenho essa coordenação pela Fundação Cisgrã Rio, é um projeto de governo, mas quem executa, né, é uma instituição que ganha as licitações. Para concluir dentro da minha trajetória, eu gostaria de falar de um projeto internacional, que é o projeto o PISA, né? Todo mundo sabe, o Brasil é um dos últimos lugares do PISA, quando compara com as 90 países, né, que fazem a prova. O PISA é uma avaliação internacional mais importante do mundo, ela é uma avaliação competente, o Brasil participa dela com uma amostra e, diante da insistência das escolas e das redes de querer uma avaliação dos seus alunos, né, não de uma amostra, mas foi criado há 10 anos o PISA para escolas, chama-se PISA-S. Então, é um PISA em que a escola decide tomar o exame e esse exame é aplicado exclusivamente no computador e nós, da Fundação Cisgrã Rio, eu em particular, coordeno esse projeto aqui no Brasil, né? Então, com a equipe da Cisgrã Rio, não coordeno sozinha, né? Que é uma equipe trabalhando comigo, né? Quer dizer, eu, Rubem Klein, mais os outros colegas meus também, Leandro, a Sueli, são pessoas que trabalham comigo nesse projeto PISA para escolas. Cada vez mais os estados, as escolas têm procurado, acha que a chancela internacional, os resultados vêm da Europa para nós, né? Veja, eles são obtidos lá, as crianças fazem, a linha de dados vai, né? E a gente, os relatórios vêm de lá, nós traduzimos e devolvemos às escolas. É um projeto que o Brasil participa com uma amostra no PISA e o PISA para escolas, que é uma variante desse projeto
internacional, que 90 e tantos países participam. O Brasil tem também o PISA para escolas. Nós já avaliamos muitos alunos do estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, as escolas particulares muito interessadas, porque os pais gostam de saber que a comparabilidade da escala são com os países. Como que eu estou em relação a Portugal? Como que a gente está em relação à França? Como a gente está em relação à Inglaterra? Tá? Então, esse é um tipo de resultado que o PISA para escolas dá. O PISA é uma avaliação voluntária. A escola decide fazer. No Rio de Janeiro, várias escolas públicas e particulares fazem o PISA, né? Então, escolhem fazer o PISA. O resultado vem para a escola. E é uma coisa que também seria interessante dizer, é que as redes que patrocinam a avaliação gostariam de ter o resultado das suas escolas, não de cada escola individual. O relatório é de cada escola. Então, nós também conseguimos, através, né, de toda uma argumentação do Ruben Klein, que é o que faz as estatísticas dessa junção de escolas, nós também conseguimos fazer o resultado da rede. Então, por exemplo, São Paulo fez no início de 200 escolas. Cada escola recebeu o seu, mas o secretário de Educação teve uma avaliação do desempenho de todas as escolas, como está, com todas as interpretações de região, porque tem um questionário socioeconômico associado, então, pobreza, instrução dos pais, instrução das mães, quer dizer, a questão que você também avalia no SAEB, né? Porque o SAEB, além das provas, você tem os questionários, que os fatores associados à aprendizagem. Todo mundo sabe quais são, quer dizer, sabe-se, né, que a aprendizagem de um aluno depende de alguns, não depende só dele, depende de alguns fatores, né? Familiares, sociais. O nível de instrução dos pais é mais importante do que renda, porque a instrução dos pais, sendo uma instrução de nível superior, cria um ambiente, né, familiar propício ao sucesso escolar. Não é regra, mas por isso são fatores associados. Não são determinantes, são associados. Então, quando você aplica a prova, aplica questionários que permitem a você correlacionar desempenho com esses fatores. Uma correlação não linear e uma não é uma correlação. Não significa que todo aluno que tem um pai que não tem nível superior tenha fracasso, não é isso, né? Fatores associados que explicam o desempenho daquela população. Não estamos trabalhando com um aluno, estamos trabalhando com um conjunto de alunos dentro de uma série, de uma idade escolar. O PISA, por exemplo, é uma avaliação não escolar, ela é uma avaliação por idade. Ela tenta medir habilidades de vida com provas, né, claro, de leitura, matemática e ciências, mas ela não é uma avaliação presa a um currículo escolar. Senão não poderia ser aplicado nos 90 países do mundo, não é? Ela procura saber o que o aluno, de uma idade que vai de 14 anos e pouquinho até 15, está preparado para enfrentar o mundo. Embora sejam escalas não comparáveis, né? Veja, a gente tem que lembrar bem que toda escala depende da origem e do intervalo que eu tirei, né? Quer dizer, a escala do PISA não se compara com a escala do SAEB. Elas não são escalas comparáveis. São duas métricas diferentes, tá certo? Mas ambas são escalas. Poderia haver algum experimento que eu pegasse questões do PISA e aplicasse na população brasileira? Poderia, mas no momento elas não se falam. Quer dizer, um bom desempenho no PISA não é preditor de um desempenho melhor no SAEB ou vice-versa. Até porque o PISA é uma avaliação mais ligada à idade. Por exemplo, se não há atraso escolar, os meninos estão, em princípio, os que fazem o PISA, os jovens, eles estão, em princípio, no primeiro ou segundo ano do ensino médio, mas eles podem estar no 9º ano também,
pode estar no 8º ano. Quando você faz o PISA numa rede pública, em que a repetência existe, você tem alunos fazendo o PISA, é uma avaliação por idade, em qualquer dessas séries escolares. Ela não tem uma adesão a um currículo de uma série, senão não poderia ser aplicado no mundo, né? Veja, a ideia é aplicar no jovem, no final, praticamente no final da sua escolaridade obrigatória, pelo menos essa é a ideia. Todos estão na escola, mas nem todos concluem a escolaridade. Há uma perda por reprovação, por repetência grande, tá? O Brasil tem uma perda. Essa perda se traduz em cifrões também. Cada aluno que você perde é um aluno que você deixou de concluir a escolaridade. Todos têm acesso à escola para todos, nem todos concluem, tá? Porque o fracasso vai fazendo com que eles desistam. Vão ficando mais velhos, vão se reprovando, desestimulados, entram no mercado de trabalho e, obviamente, os que desistem são os mais pobres. O que interessa é que o aluno passe de ano e aprenda. Eu quero dizer, porque há uma política de promoção automática para que o aluno não seja retido. Então, ele passa, vamos dizer, chamada promoção automática. Corrigiu uma coisa, corrigiu o fluxo, quer dizer, impediu que os alunos ficassem retidos, mas baixou o nível, a qualidade da aprendizagem. Então, o ideal da escola é que ele entre, ele fique, ele aprenda, ele se gradue, né? Então, esse é o melhor dos mundos. Não tem nenhuma razão, nenhuma, para que a criança tenha fracasso, porque você tem uma série de possibilidades de diagnósticos, né, para que você evite o fracasso da criança, exceto se ela tem, talvez, uma questão mais complicada, que são questões ligadas à excepcionalidade, crianças com disfunção cerebral, mas isso é um percentual mínimo da população. Isso não é isso que impacta, né, no alto índice de repetência que nós temos escolar. A vaga que fica vazia é uma vaga que custa para nós todos. Nós pagamos a escola, o professor, todo o insumo da educação. Então, o que interessa, e acho que essa minha mensagem é, a criança entra na escola, ela tem que aprender e ficar com todos os suportes que o poder público pode dar para ela através da transferência de renda, né? Então, essa é uma transferência de renda com condicionalidade. O pai mantém na escola, está ganhando uma bolsa, mesmo que ela possa ser pequena, mas geralmente ela é fundamental para que a criança se mantenha. Então, ela entra na escola, ela tem escola para todos, né? Exceto, assim, vamos lá, nós temos uma população indígena, a gente tem alguns, mas são pequenos comparado com a quantidade de população que a gente tem, né? Pequenos ajustes que precisariam ser feitos. Por exemplo, na educação bilíngue das populações indígenas, várias questões que se pode hoje trabalhar do ponto de vista do currículo para a criança chegar até ao final da sua trajetória escolar. Então, assim, ela entra na escola, ela tem que aprender e ficar. Não adianta fazer promoção automática. O que interessa é que ela aprenda e que ela conclua a sua escolaridade obrigatória. Nós estamos falando da escolaridade compulsória, que vai do primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro do ensino médio. Essa é a escolaridade obrigatória no Brasil. Toda criança pode aprender, toda criança deve aprender e compete à escola garantir a aprendizagem, independente dos fatores adversos. Por exemplo, é comum um professor dizer, mas a família não ajuda. A família, eu reconheço, tem famílias disfuncionais que não ajudam, mas a escola tem como resolver esse problema. Quer dizer, através dos aportes, quer de dinheiro financeiro, vide a Bolsa Família, a Bolsa Escola e agora o Auxílio Brasil, mas também por outros mecanismos, né?
Por exemplo, existem visitas domiciliares, há visitas nos postos de saúde. Por que não pode visitar a casa da criança para ver o que está acontecendo? Então, diversas estratégias que a escola pode adotar para que a criança não se evada. Por exemplo, ela está abandonada, a mãe é uma pessoa que não cuida dela, ela não vai à escola porque não acorda, não tem uniforme. Então, existem diversas maneiras até você chegar ao conselho tutelar. O Brasil, quer dizer, não dá para deixar a criança é a que mais precisa de apoio. Não dá para deixar a criança faltar à escola, ninguém ir lá ver o que aconteceu. Então, essa estratégia parece um pouco poliana, não é isso? Nem todo mundo acredita. Então, é difícil você convencer a todos que o problema da criança não é só da família, o problema é da escola. Quando ela entra na minha responsabilidade, eu sou responsável também por ela, compartilhando com a família. Quais são os apoios que eu posso dar à família? Então é complicado, porque o professor tem 30, 40 alunos, não tem tempo, ele é mal remunerado. Tudo isso a gente sabe. Tudo isso a gente sabe. Mas a gente tem que superar isso também, não é? Então, assim, não dá para ter fracasso, não dá para ter reprovação, não dá para a criança repetir a ponto dela se evadir. Ela se evadir é um desperdício de esforço e financeiro de uma nação. A pandemia foi uma tragédia. Deixou as crianças sem escola. Numa avaliação que eu fiz num estado do Nordeste, pós-pandemia, 70% dos alunos do segundo ano não aprenderam a ler, não tiveram escola. Aprendizagens eminentemente escolares, como a aprendizagem de leitura e escrita e a matemática, sofreram um abalo enorme com a pandemia, com a falta de escola. Houve um esforço enorme das escolas. Quero dizer a vocês coisas incríveis. Por exemplo, escolas que se mantiveram abertas para fornecer a merenda. Escolas que levaram cestas básicas na casa das crianças, para as crianças não passarem fome. Houve um esforço muito grande, muita mobilização. Isso, assim, é uma coisa assim, emocionante de ver. Eu comprovei em diversos estados brasileiros esse movimento da escola de ir levar, né, na casa das crianças. Houve alguns estados que fizeram cartão de alimentação, que entregaram na mão da mãe para ir comprar no supermercado as comidas para as crianças comerem. Então, houve um esforço muito grande. Agora, acho que nós vamos ter algum baque na desnutrição, acho que vamos ter, não tenho dúvida disso, precisamos avaliar. Agora, na aprendizagem da escrita e da leitura, que eu tenho provas concretas, porque eu avaliei com provas, tá? Com provas. As crianças não aprenderam a ler. Quase 70% de um estado. E acho que, talvez, de uma maneira geral, né, essa área de alfabetização, todo o processo da pré-escola e alfabetização foram muito prejudicados. E a matemática? Então, disciplinas que dependem do professor e da escola. Menos na leitura, eu tenho menos, quando agora avaliei, cerca de 90 mil crianças de um estado do Nordeste. Agora, acabei de entregar os resultados. Avaliamos agora. Eu avaliei, né? Nós avaliamos, né? Vimos menos queda na área de língua portuguesa e uma queda enorme na área de matemática. Queda de desempenho comparado com 2 anos anterior. Pré-pandemia e pós-pandemia, não é? Agora vamos ver, vamos avaliar de novo, né? Esse ano, o próximo ano, vamos ver se a escola consegue dar conta de correr atrás do atraso. Agora, foi bastante grave o impacto da pandemia da Covid na falta de escola para as crianças que não tinham outros recursos. Embora eu reconheça que as secretarias de educação fizeram um grande esforço
grande esforço, inclusive com a educação digital, com fornecimento de tablets, de celulares, fizeram um grande esforço. Mas nada supera a escola e o professor. Gostaria que toda criança que entra na escola aprenda e saia depois de um período regular de estudo, que ela não repita, que ela saia capaz de enfrentar o mundo e seguir a sua vida profissional, ou para um curso técnico, ou para a universidade, ou para uma faculdade. O que eu gostaria é que todas aprendessem. Reconheço que há diferenças, não quero padronizar, não é isso, mas eu quero o seguinte: toda criança que entra na escola tem o direito de aprender e se formar. É um direito do cidadão, é um direito do brasileiro, inalienável. Ele entra, ele tem que aprender e ele tem que concluir. Ele tem que ter todo o suporte possível para que ele possa ter uma trajetória de sucesso. Fracasso é a pior coisa que pode acontecer na vida de um jovem, né? Porque não só retira ele, né, da escola e coloca, às vezes, na senda do crime, né? Ou baixa a autoestima e ele diz: eu sou burro mesmo, não vou adiante. Então, a gente tem isso. E uma coisa que eu sempre digo, às vezes os professores reclamam, os pais não apoiam. É possível que a gente tenha uma certa dificuldade de trazer os pais para perto da gente. Normalmente, quando a gente faz as reuniões, a gente costuma fazer queixa do seu filho. Dificilmente a gente está entrando com eles numa parceria para que a gente possa contar com eles para nos ajudar na escola. Então, eu tenho sempre umas estratégias, eu tenho trabalhado muito com isso, de que o pai vai para a escola, primeiro ele vai ouvir alguma coisa de produtivo, sobre o desenvolvimento infantil, sobre algumas características da adolescência, ele vai para isso, então pequenas palestras, pequenos chats. Deve ter um lanche coletivo para ele sentir acolhido. Ninguém chega da nossa casa que a gente não ofereça nem um copinho d'água, né? Então, a escola tem que começar a se preparar para ter esse tipo de abordagem com as famílias. Nunca chamar para reunião, nunca, só para fazer queixa. Essa é uma maneira errada de trazer os pais para perto. Veja, a gente sabe que há muitas dificuldades nas famílias também, né? A pobreza, o desajuste, o alcoolismo, tem muitos. Muitos não estão no nosso alcance da escola. Mas a gente tem que ter caminhos para conseguir apoiar. Se nós não fizermos, ninguém fará. Nós temos as crianças na mão, as famílias estão ali com a gente. Se nós não fizermos, não tivermos vias de acesso para apoiar essa criança na família, ninguém poderá fazer. Tem que contar com as forças sociais. Não quer dizer que nós vamos dar conta sozinhos. Mas, por exemplo, a questão do alcoolismo, talvez tenha que ver um posto de saúde agregado. A questão, né? Então, veja, tem uma porção, eu não estou achando que nós somos super escola, né, que vai dar conta de tudo, não é isso? Mas digo assim, eles estão conosco 4, 5 horas por dia. As famílias mandam ele lá. Raramente ela tira. Eu quero dizer para vocês, isso na minha experiência de mais de 40 anos que eu lido com criança e com escola. As famílias não retiram. E elas têm uma lógica que costumam dizer, podem investigar. Não, eu mantenho lá porque eu não quero que seja burro como eu. Eu escuto isso muito de mãe e pai. Muito. Então, eles mantêm lá. Claro que nós estamos falando de uma família mais ou menos estruturada. Nós temos outras situações complicadas que merecem um tratamento ligado a postos de saúde, a unidades básicas de saúde e a escola. Escola não é uma ilha sozinha. Ela tem que, né, às vezes o médico de família resolve muito fazendo uma palestra, indo na escola. Às vezes a gente consegue coisas incríveis. Como eu trabalho em alguns interiores do Nordeste, é bem interessante quando a gente consegue fazer uma relação
com a unidade básica de saúde, com o posto de saúde, que uma enfermeira vai na escola, que vê lá a pereba da criança, que pereba é aquela. Sabe assim, é muito interessante quando a escola consegue, né, se abrir. Então, assim, não há educação que se faça sozinha. Não há papel que a escola consiga desempenhar sozinha. Não é? Ela tem que estar com as forças da sociedade ajudando. Agora, a tarefa dela ninguém faz. Ela tem que ensinar, aprovar e fazer com que as crianças tenham sucesso na vida, seja de que origem for. É importante, é fácil, não é? É difícil, sim. É impossível, não. Impossível não é. Não é? Impossível não é. É trabalhoso. Mas quem opta por educação já sabe que vai ter uma carreira árdua pela frente, né? Não é uma carreira fácil, né? É uma carreira árdua. Mas é bonita, né? Eu acho que ela é tudo, né? Assim, a educação move, né, a sociedade. Ela é um motor do desenvolvimento, né? Com certeza, de uma sociedade, né? A escola, ela tem um papel fundamental, né, no desenvolvimento de uma sociedade, a educação. Escolar, não escolar, mas quando eu digo não escolar, que a gente não pode esquecer das outras forças sociais, as associações de moradores estão aí. O Brasil, nesses últimos anos, deu um salto, né, em termos de associatividade, né? Então, a escola tem que aproveitar isso. E acho que o professor, ele é aquele que diz assim, a responsabilidade de aprendizagem do aluno que está comigo é minha. Não posso achar culpados. Não posso achar culpados. Não há culpados. Eu tenho que buscar que ele aprenda usando todos os recursos que a sociedade me oferece. Não adianta eu me acomodar. Eu ensinei, né? Existe uma frase que é clara assim, isso da década, da época da escola nova, dos conceitos de escola nova. Dizer que se ensinou quando ninguém aprendeu é o mesmo que dizer que se vendeu quando ninguém comprou. Então, veja, a educação tem esse papel, ela tem que ensinar, o aluno tem que aprender e todas as dificuldades que podem existir para que esse aluno não aprenda têm que ser contornados pela escola com os apoios das forças sociais que envolvem a escola, né? Sozinha, às vezes, é difícil, não dá conta, né? Mas sim, um apoio da saúde, um apoio do conselho tutelar, a gente tem que trabalhar para proteger a criança, proteger o jovem que está nas nossas mãos, não é? Acho que essa é, talvez, a utopia que eu tenha, né?